Juliana, nas principais candidaturas, pelo menos, é quase que unânime uma gastança desenfreada, né? Ou a promessa de uma gastança desenfreada. Isso se sustenta? Olha, é difícil sustentar isso num país que não cresce, né? E que cresce muito pouco, né? Para a gente fazer justiça ao que vai acontecer agora em 2022, um crescimento baixo. É muito difícil sustentar isso, porque a gente sabe que, naturalmente, o gasto público ele tem que andar em conjunto com o crescimento econômico e com a forma como a gente faz a gestão econômica. Quando a gente pensa uma economia como a nossa, que não cresce, que tem dificuldades de deixar uma herança que não é só a pandemia para trás, né? A gente já traz problemas que vêm bem antes de 2020, que não estavam sendo resolvidos e que também não foram discutidos nesse último mandato. É muito difícil pensar que a gente consiga sustentar, de fato, um crescimento muito elevado. Porque a gente tem uma prioridade que é fazer com que o Brasil cresça, mas que cresça de uma forma sustentável, aumentando produtividade, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Isso só é possível, de fato, se a gente conseguir criar meios de que os riscos fiquem mais baixos, de que as pessoas apostem nesse país. Então, isso só vai ser possível, de fato, se a gente conseguir um equilíbrio fiscal que consiga passar, né, essa notícia para o resto do mundo, e não só para o resto do mundo, como até para o próprio brasileiro, de que essa economia pode ir para frente. Quando o governo toma atitudes, né, e pensa numa gastança realmente desenfreada, que vai fazer com que os juros permaneçam mais altos por um período de tempo mais longo, que faça com que o risco Brasil aumente, muito difícil acreditar que a gente consegue essa estratégia de uma maneira sustentável. Agora, para fazer justiça, o candidato Ciro Gomes, por exemplo, que promete essa gastança, ao menos diz lá no livro e nas propostas de onde ele acha que o dinheiro vai sair. Os demais, me parece, Vera, apostam num crescimento milagroso, né? O país vai crescer porque eu sou mágico e aí o dinheiro vem. É verdade, mas o Ciro, ele aposta em usar as reservas internacionais para custear uma parte das despesas novas que ele cria, e ele espera gerar uma receita com uma reforma tributária que é difícil de passar no Congresso, porque ela cria impostos aí sobre grandes fortunas, sobre lucros e dividendos, que é algo que não é consensual. Então, ele diz de onde ele vai tirar, mas para ele chegar a ter essa receita, também é difícil, Rodrigo. Então, ele fala em rever o tripé macroeconômico e não fica muito claro o que ele vai pôr no lugar desse tripé. Se a mesa vai ficar bamba e cair sem o tripé ou se ele vai colocar algo no lugar, porque também é algo de difícil negociação com o Banco Central, ele rever a autonomia do Banco Central é difícil, enfim. Proposta complicada. Os outros deixam tudo no vácuo. Como é que vão fazer? O presidente Jair Bolsonaro chega a dizer que vai, além dos R$600, dar mais 200 se a pessoa arrumar um emprego, sendo que a lei do Auxílio Brasil limita quem pode receber a quem está na pobreza extrema ou na pobreza. Então, as propostas, algumas são inclusive incompatíveis com a legislação que a gente tem em vigor. É tudo muito complicado, a gente não tem nenhuma reforma no horizonte que ataque o gasto, a reforma da Previdência atacou, mas a reforma administrativa foi deixada pelo caminho, ninguém está defendendo fazer. E para aumentar a receita, porque é isso, ou você diminui o gasto ou você aumenta a receita. A reforma tributária também está parada há séculos, então não vejo muito caminho para destravar essa equação, pelo menos num primeiro momento, e ainda tendo de negociar com um centrão que tem um orçamento secreto, não vai querer abrir mão desse orçamento, e esse orçamento também captura uma boa parte do dinheiro pouco que resta para investir.